Fala linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos na Ciudad de Panamá, na capital do Panamá, e bora começar mais um diazão. Finalmente é nossa hora de darmos uma turistada aqui pela cidade do Panamá, de conhecermos um pouquinho mais dessa cidade, que é uma das primeiras cidades criadas pelos espanhóis em toda a parte continental da América. E o primeiro lugar para onde nós estamos indo é um lugar que se chama Panamá Viejo, que é um sítio histórico aqui da cidade do Panamá. Infelizmente chegamos aqui na Panamá Viejo, está fechada, está cercada, o portão está fechado, não podemos entrar, parece que só abre daqui a uns 2 dias, aqui que era a capital original do Panamá. Aqui que foi o primeiro assentamento da cidade do Panamá, só que eles não escolheram a região muito bem, porque essa aqui era uma região cercada de pântanos, na época tinha muitas florestas, atraía mosquitos, mosquitos traziam muitas doenças. Só que como era uma região muito importante economicamente, tinham já comerciantes, ninguém nunca conseguiu trocar a cidade do Panamá de lugar, levar para um lugar um pouco melhor, um lugar onde as pessoas pudessem ter uma qualidade de vida melhor. Até que teve uma pessoa em específico que conseguiu fazer isso, só que foi de uma forma muito cruel e muito trágica. E esse cara era o Henry Morgan, famosíssimo corsário galês que chegou inclusive a ser vice-governador da Jamaica. Ele sabia que essa região aqui da cidade do Panamá tinha muito ouro, porque a Espanha transportava muito ouro por aqui. E aí lá em 28 de janeiro de 1671 ele chegou aqui e tacou fogo em tudo, justamente para tentar roubar o ouro que era guardado por aqui. Inclusive existem algumas lendas, algumas histórias de que o próprio governador da cidade do Panamá também colocou fogo em grande quantidade de coisas, destruiu muita coisa para tentar evitar que o Henry Morgan tivesse acesso e conseguisse pegar essas coisas. E pelo menos eles conseguiram levar a cidade para um outro lugar que se chama Casco Antigua, Casco Viejo, que é para onde nós estamos indo. E estamos aqui, meus amigos, passando por uma ponte. E na nossa frente está se abrindo vários arranha-céus, porque a realidade do Panamá hoje é completamente diferente. E aqui já é conhecido inclusive como a Dubai das Américas, e nós vamos entender por quê. Vamos embora! Estamos aqui enfrentando um problema no Panamá, é que os pedágios são automáticos e eles não conseguem ler nossa placa porque a nossa placa é estrangeira. E aí a gente sempre fica aqui numa situação bem ruim para conseguir passar. Aí, abriu! Muito obrigado, gente. Cara, estrangeiro não consegue rodar aqui no Panamá e pagar pedágio. Não é ruim, claro, mas a gente sempre fica numa situação em que a chancela ou cancela? Cancela. Em português, cancela? Cancela, em português. A cancela não abre e aí a gente fica naquele momento de tensão. Mas deu boa e, cara, que cidade enorme. Fazia muito tempo rodando pelas Américas que a gente não encontrava uma cidade com uma densidade de arranha-céus tão alto e tão grande. Incrível estar aqui passando pelas rodovias do Panamá, meus amigos.
agora em Casco Antiguo, que é uma região para onde foi transferida a cidade do Panamá logo depois que o Henry Morgan lá destruiu tudo. Meus amigos, apreciem esse momento porque nós estamos colocando a nossa Ferrari do lado de um Porsche. Pô, não deixa eu bater nesse carro, Eu ia dizer, só não encosta nesse carro. Cada um paga o seu, não quero nem saber. Sei. Ficar mais longe, mas não tem nem a possibilidade de passar por tudo. É bonito? É bonito, mas ele tem uma cozinha, uma cama, uma ducha com água fria, um gás para cozinhar, não tem. Será que aguenta a Cordilheira dos Andes? Será que aguenta a Cordilheira dos Andes? Será que aguenta cruzar a América do Sul inteira? Será que vai para a Carretera Austral? E bora começar nosso rolê aqui por Casco Antiguo ou Casco Viejo, que é o metro de terra mais caro do Panamá e também um dos lugares mais seguros que existe nesse país. Vamos dar um rolezinho. Vamos, Fifi! E aí, quando a cidade do Panamá foi transferida para cá, ela se tornou um centro muito importante, principalmente por causa do ouro, né? Assim como acontecia lá na Panamá Vieja, aqui também os espanhóis carregavam muito ouro para essa região, para depois conseguir despachar nos seus barcos rumo à Europa. E aqui tá rolando umas fotos de 15 anos, olha lá, que bonita. E estamos passando aqui pela Praça Maior, que tem essa catedral, que é a maior catedral da América Central. A gente consegue ver duas torres e a parte mais antiga da catedral tem 12 apóstolos. Bem bonita aqui essa catedral, hein? E estamos aqui caminhando, tá muito abafado, muito quente, só que hoje a gente tá provando umas roupas, olha, estamos muito bonitos. Umas roupas diferentes que foi enviada pela Insider, que é uma empresa que produz roupas tecnológicas e funcionais. E vou dizer para vocês, recebi essa Tech Shirt, que é uma roupa que diminui muito a sensação de abafamento, regula a temperatura corporal. E uma coisa engraçada é que, como a gente tem um guarda-roupa pequeno, eu quando tirei a camiseta de lá, estava toda amassada, coloquei no corpo. E uma coisa incrível dessa camiseta é que não precisa passar. O que é ótimo porque economiza o espaço do ferro de passar, que nós inclusive não temos, e mesmo assim, ó, como ela não precisa passar, fica ótimo no corpo, também não desbota e é anti-odor. E os tamanhos que eles têm é do P até o extra grande. E se quiserem adquirir uma roupa dessa com tecnologia muito boa, principalmente para enfrentar esses dias de calor extremo que vem fazendo, nós temos um cupom que dá 12% de desconto, se chama Vibe de 2, meus amigos. Uma coisa bem legal dessa região aqui do Casco Viejo é que não precisa ter um roteiro, ele não é muito grande, então é super seguro, meio que a gente vai caminhando e desvendando o que tem pelo caminho. E nós estamos quase chegando aqui na Praça Bolívar. Nossa boa e velha, já conhecida Praça Bolívar, isso porque ela foi uma homenagem a Simão Bolívar, o libertador da América. E estamos aqui tentando encontrar algo panamenho para comprar, mas a gente só acha coisas de outras nacionalidades, ó. Esses cafés aqui são todos cafés estrangeiros, quer dizer, comidas de fora do Panamá. Inclusive que essa é uma questão que se assemelha muito a La Cartagena, lá na Colômbia, que era um outro lugar onde nós não conseguíamos encontrar muita coisa local para comer. Tinham bastante lugares, restaurantes italianos, cafeterias francesas, muita comida de fora, o que também reflete a quantidade de turistas estrangeiros que vêm pra cá. Ai, vamos dar uma sentada aqui pra dar uma descansada, já estamos cansados. Ó, todo mundo jogado, a Ana tá procurando aqui uma comida panamenha pra gente comer que tá difícil. E estamos na Praça Bolívar, este independista que foi um líder revolucionário que ajudou na independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador e também do Panamá, e formaram naquela época a Gran Colômbia. Então aqui
nós temos duas praças, a Praça Bolívar, que é uma das principais, e a Praça Tomás Herrera, que foi o primeiro chefe de estado do Panamá. E tá começando a chover aqui, vamos aproveitar que já é meio-dia e tentar comer uma comida panamenha, 100% panamenha. Só não sei se a Fiona pode entrar, vamos ver. Olá, está aberto? Não. Ah, não? Bem, graças. Tá fechado. Uma pena, porque aqui dizia que tinha comida panamenha. Então vamos achar um outro lugar pra comer, antes que venha a chuva. E depois de muito procurar, achamos aqui, ó, Diáblicos, tradicional comida panamenha. Vamos ver se a Fiona pode entrar. Olá, tudo bem? Você pode entrar? Sim? Tranquilo? Ah, bem. E toda a decoração daqui é inspirada nos Diablos Sucios, que são uma das danças típicas ali do período do Corpus Christi, do carnaval panamenho. Eles são chamados assim de Diablos Sucios porque antigamente as máscaras, as fantasias eram todas feitas com tela manta súcia, né? Que é com um tecido sujo. E aí, para disfarçar essa sujeira, eles pintavam com mancha, com carvão e com atiote. Então ficava vermelho e preto. E esse tipo de máscara nós já tínhamos visto lá no Equador, que tem um tipo de festividade, comemoração muito semelhante aqui ao Panamá. Só que lá no Equador era durante a época do Natal. E faz todo sentido, né? Já que toda essa região no passado era um único país. Olha, amigos, pedi aqui um suco de abacaxi, bonito, hein? Tem até guarda-chuvinha, amor. Tá meio oriental esse aqui, esse suco aqui, né? Nossa, tá bem gostoso, tá bem no ponto. No ponto entre o doce e o cítrico, assim. Caraca, tá bem gostoso. Graças. E chegou nossa comidinha. Que bonito esses pratos. Nossa senhora, que fome que eu estou. Nossa. E eu pedi aqui uma roupa velha, se chama roupa vieja. Carne que eles chamam de carne desmechada, Que é desfiada. que é essa carne desfiada. Isso aqui é o famoso plátano, que é um tipo de banana que tem aqui desde a América do Sul, ali das regiões do Peru até aqui. E aí eles cozinham, amassam e fritam a banana, esse tipo específico de plátano, e ele vira o patacão, que é típico de todo o Caribe. E tem um arroz aqui que eu não sei o que tem nesse arroz, não. Vamos ver, vamos provar pra ver. Vamos e ver. O teu aí, o que é? O meu é pechuga, que é peito de frango com molho bechamel. E aqui também tem arroz com vegetais e coco e também um típico patacão. E eu espero que essa comida aqui esteja boa, porque não é barata. O Panamá é um país dolarizado, apesar da moeda deles oficial ser o balboa. Um balboa, que é a única moeda que tem aqui no país, é igual a $1. Ou seja, na prática, a moeda que circula aqui é o dólar. E esse balboa, ele faz referência a Vasco Balboa, que foi o primeiro europeu a atravessar o Panamá, porque quando eles descobriram o Panamá, eles descobriram pela costa do Mar do Caribe. E ele atravessou esse istmo de terra, esse pedacinho de terra que é o Panamá, e que era uma selva intocada, extremamente densa, e chegou até o Oceano Pacífico. Então foi o primeiro europeu a avistar o Oceano Pacífico aqui no Panamá. Mas é isso aí, vamos ver se tá boa essa comida. A cara tá boa, hein? Essa carne também aqui. Olha, dá um zoom aqui, amor. Dá um zoom aqui nessa carne. Tá bonita, hein? Ó. Olha. Tá gostoso? Tá bem temperada, tem coentro também, só que tá um coentro assim, realmente bem equilibrado, não tá muito forte. E a gente fala do coentro porque eu e a Ana, nós somos do sul do Brasil, e no sul do Brasil não tem costume de usar coentro, então por isso que pra gente é algo assim que dá uma assustada no paladar. Apesar de eu estar meio acostumado porque
Desde a Bolívia, a gente basicamente só vem comendo coisas com coentro, né? Tá bom, tá ok. Não é nenhum prato assim, uau, mas é bem gostoso. Bom, primeira coisa é que eu amo esses patacons. Desde a primeira vez que a gente comeu, eu tô simplesmente apaixonada por eles. Mas agora vamos ver. Nossa, tá bonito isso aí. E gente, tem uva passa. Será que é por causa do Natal? Uva passa em tudo. Nossa, isso aqui tá muito bom. Ele tem um outro negocinho por cima, que eu acho que é cebola, mas ele tá extremamente agridoce, assim. Tem um fundo de amarguinho, tem um fundinho de doce, mas tá muito bom. A carne tá super macia e esse molho bechamel tá bem suave por cima. E não tá muito salgado, tá super equilibrado. Já gorditos e alimentaditos, vamos sair aqui da parte histórica do Casco Viejo, Casco Antigo, e vamos para uma região chamada Amador, que é o bairro Amador, que é tipo uma pontinha de terra que tem aqui na cidade do Panamá e onde também começa ali a entrada do Canal do Panamá. Vamos embora! O lugar que a gente está passando agora é super curioso porque se chama Cinta Costeira, uma parte da Cinta Costeira, e se você olha no mapa é como se fosse um contorno, uma ponte que passa por fora do miolo da cidade para que a gente não precisasse passar, todo mundo que fosse, né, para esse lugar que a gente está indo, não precisasse passar por dentro ali do bairro histórico do Casco Antigo. Olha, se vocês olharem no mapa, dá pra ver que esse lugar que nós estamos passando, ele é um risco de estrada bem no Oceano Pacífico e é extremamente incrível e bonito, meus amigos. Tem coqueiros assim por toda essa avenida, tudo bem pintado, colorido, organizado, limpo. Nossa, é extremamente impressionante e sensacional esse lugar. Panamá tá me surpreendendo positivamente pela organização. Olha que incrível a organização desse país. Ih, garota! Que lugar lindo esse que nós estamos. Aqui tem tipo um parque muito bonito, todo arborizado e de frente para o quê? Para o Canal do Panamá, meus amigos. Olha que sensacional onde nós estamos. Corre, filho! Corre, 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 corre. Uau! Agora sim! Ah, graças. Pedimos autorização para entrar aqui num tipo de um trapiche, não. Um trapiche é um mini porto que tem aqui no bairro Amador. Um muelle. Um mole. Que é esse tipo de tipo um trapiche que entra assim na água onde se atracam os pequenos barcos. E estamos aqui agora caminhando sobre nada mais, nada menos do que o Canal do Panamá, que é o único país do mundo que tem conexão entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico e chegar no Canal do Panamá e no único país que tem conexão com dois grandes oceanos desse mundo. Tchau!
E aquela ponte que a gente estava avistando lá debaixo do trapichezinho onde nós estamos passando por cima dela agora, e daqui é possível avistar o canal. E cara, tá passando uns navios e umas embarcações extraordinariamente grandes, meus amigos. Caraca, que loucura! O Canal do Panamá, que é considerado uma obra, uma maravilha da engenharia moderna, porque ele tem um sistema de esclusas que abrem e fecham conforme os navios vão passando, e assim nivelando o nível do mar para que navios, embarcações de grande tamanho possam passar por ele e dessa forma conectar mercadorias do mundo inteiro. E praticamente mudou aí a forma de fazer comércio no mundo e principalmente na América. Ele foi construído e até 1999 foi governado pelos Estados Unidos. E por causa disso, ele atraiu uma grande quantidade de estadunidenses que vieram aqui para o Panamá para construir o canal durante a época da construção do canal, e também diversos asiáticos, especialmente chineses. E nessa época, inclusive, eles chegaram a construir colônias estadunidenses aqui no Panamá. E é curioso como esse fato tão grande que aconteceu aqui num país tão pequeno mudou radicalmente toda a política e a economia do Panamá durante esse último século. Tanto que hoje o Panamá ele é considerado um paraíso fiscal. Isso porque eles têm uma legislação fiscal aqui super favorável para que empresas estrangeiras abram investimentos no país, e ao mesmo tempo o Panamá ele não tem uma fiscalização muito rigorosa da origem desse dinheiro, e também permite que se tenha o chamado testa de ferro, ou seja, um laranja que abre uma empresa estrangeira aqui e não se sabe muito bem de onde vem esse dinheiro, as taxas, os impostos são baixos e por isso atrai muito os milionários para que invistam aqui. E além disso, para comprar imóveis e abrir empresas é super favorável a legislação também. Isso tudo dentro de um entorno, uma conjuntura política que é super estável, favorável. E por isso também que hoje, quando você olha para as cidades do Panamá, se vê tantos arranha-céus, tem prédios aqui de até 80 andares, meus amigos. E é muito louco porque tem um luxo aqui, assim, uma ostentação de luxo que a gente nunca tinha visto ainda em nossa viagem pela América. É como se fosse aqui, assim, em proporções bem maiores, a Balneário Camboriú do Panamá, mas tá mais para uma Dubai, né? Tamanho é o luxo. Aqui tem, assim, shoppings com várias marcas super conhecidas, né, moça? É Chanel, Hermès, Cartier, Rolex, Vitor Hugo, Louis Vuitton, Polo. Isso é super comum. Audi na rua é tipo mato, tem muito carrão. Eu acho que a Manezinha deve ser o carro mais antigo que está rodando pela cidade do Panamá. Sim, nesse momento. Com certeza. Nós vimos, pra falar a verdade, nós não vimos nenhum carro assim, nenhum. Só carrão, só... Nossa, assim, é realmente um luxo por todos os lados. A cidade é muito organizada, embora tenha um trânsito ali um pouquinho caótico, mas a cidade é muito organizada e também relativamente arborizada. E aqui na cidade do Panamá, que é a capital do Panamá, que é um país que tem aí hoje 4 milhões e meio, cerca de 4 milhões e meio de habitantes, 1 milhão e meio vive aqui na cidade do Panamá. E vou dizer pra vocês que grande parte das pessoas que a gente viu aqui não eram panamenhos, eram, sei lá, dos Estados Unidos, eram da China, não sei, gringo, no geral, assim. E agora, nesse exato momento, depois daquilo tudo que a gente fez para resolver nossa casa, estamos rodando pela estrada mais longa do mundo, essa estrada que se chama Rota Pan-Americana, que nós começamos lá no Ushuaia e vai até nada mais, nada menos do que o Alasca, meus amigos. Ou seja, estamos já a caminho do Alasca nessa estrada tão gigante. Saímos aqui da Ruta Pan-Americana depois de rodar alguns tempos. Quanto tempo rodar? Não sei se a gente dá pra chegar. Acho que rodamos uma horinha aqui pela Rota Pan-Americana e temos mais 27 quilômetros até El
Vale de Antón. Nós vimos aqui no mapa que parece ser um lugar mais fresco, bem arborizado, com animais locais. Então é para lá que nós vamos e acho que talvez seja até um pouquinho mais alto, não seja no nível do mar. Não sei, não tenho muitas informações. Vamos lá conferir como que é esse lugar, que é um pequeno desvio no nosso roteiro aqui. Bem, e chegamos aqui na cidade de El Vale Antón. Foi uma aventurinha para chegar. Estamos procurando um lugar para dormir agora. Parece que tem um rio, na beira de um rio, tem um lugar meio safe ali que dá para dormir. E vamos lá ver como é que é. Vai ser aqui à esquerda. Ai, tá lotado já. Ixi, acho que não cabe mais, né? Acho que cabe sim. Atrás? Atrás, aham. Será? Aham. Gente, Tá dando congestionamento. é só europeu aí, ó. E não rolou por aqui. Já tinham 2 motorhomes europeus enormes, o lugar é super pequeno. A gente achou que era um rio, mas na verdade era um riachinho minúsculo. Um córrego. Um córrego. Muito bom de conceitos. Agora vamos tentar um outro lugar. Parece que tem um supermercado aqui que deixa dormir no terreno. Ou vamos pegar qualquer lugar na rua. Não sei se aqui no Panamá dá pra parar assim e dormir. Acho que é tranquilo. Daqui a pouco a gente acha algum lugar. Vamos lá. Deu boa? Vamos dormir aqui na frente do mercado e esquentar uma comida. Por aqui já são 9h30, conseguimos já limpar tudo aqui, deixar tudo organizado. Ninguém já foi dormir. E uma coisa muito boa, apesar de eu estar sem camisa, porque eu sou um cara encalorado, aqui tá bem fresquinho, tá 23 graus, estamos a 500 metros de altitude do nível do mar. Mas olha aí, será que a Ana é friorenta? Como é que tá? E a Fifi também. Tá com a perna aberta pra levar carinho. Ai, esse bicho. Isso aí, meus amigos. Até a próxima. Tchau.